The sparrow's not worried about tomorrow or the troubles to come. The lily's not thinking about the sea. Olá, irmãos, a paz do Senhor. É um grande prazer estar com vocês aqui neste momento, nesse devocional, falando um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão no livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 8 até o verso 21, tá? Ele é um pouquinho extenso, mas eu gostaria de fazer essa leitura para a gente contextualizar a nossa mensagem dessa semana. Semana essa que antecede o Dia das Mães, uma data tão importante. Vamos falar um pouquinho, sobre a história de uma das mães citadas na Bíblia que creu no Senhor, tá? Lá no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8, diz assim: Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Somente até aqui. Quero falar um pouquinho hoje sobre alguns sentimentos que nos rodeiam, sendo nós mães, mulheres, pessoas. E um deles é o desprezo. Aqui a gente pode ver claramente Sara pedindo para que Abraão despreze a sua serva. O desprezo é um sentimento que ao meu ver, e aquilo que eu tenho visto ao redor das pessoas com que a gente convive, que o desprezo é um dos sentimentos mais difíceis de se lidar. Porque não é fácil você ser desprezado, que significa que é como se você fosse inferior a alguém. É como se você não fosse suficiente para se enquadrar nos padrões, talvez, de algum lugar ou de um grupo de pessoas. A gente vê pessoas sendo desprezadas, por exemplo, crianças na escola sendo desprezadas por coleguinhas, grupos. E aí a gente, como mãe, sofre muito por isso, porque nós sabemos que o desprezo dói. E mais ainda, eu acho que o desprezo vem de uma maneira muito cruel quando vem daquelas pessoas que deveriam cuidar de nós, daquelas pessoas que deveriam nos amar. São aquelas pessoas que nós esperaríamos amor e cuidado e recebemos desprezo. Esse é um dos sentimentos mais difíceis ainda de lidar, é você ser desprezado por alguém que deveria te amar. E as consequências desse tipo de sentimentos, elas são muito grandes, principalmente quando a gente vê hoje nas gerações. A gente vê pessoas com baixa autoestima, a gente vê pessoas tímidas, muitas vezes devido ao desprezo, porque o desprezo muitas vezes faz com que a pessoa pense que ela não é capaz, que ela não tem valor. Por ela ser desprezada, ela não tem valor nenhum para estar naquele lugar e aquilo entra no seu coração e ela acaba crescendo achando que realmente ela não tem nada que oferecer, não tem nada de bom. E isso causa muitas coisas ruins, isso causa muitas dores, isso causa dificuldade em amar talvez uma outra pessoa que venha valorizar, isso causa dificuldade de você relacionar com a vida, porque não deveria ser assim. Geralmente quem despreza é alguém que quer fazer com que o outro se sinta inferior. E quem somos nós para ser superior ou inferior a alguém? Somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas, né? Estamos todos no mesmo patamar, não somos melhores ou piores que alguém. E aqui a gente vê uma situação de desprezo.
A gente conhece a história de Abraão e Sara. O Senhor prometeu que daria um filho a Abraão e a Sara, no qual seria a descendência de Abraão. Abraão já tinha mais de 80 anos e ainda a promessa não tinha sido cumprida. E Sara e Abraão resolvem então dar uma ajudinha a Deus. Ver que a promessa, já que Deus não cumpriu ainda a sua promessa e que ela tinha que acontecer, então vamos dar uma ajudinha? Sara ofereceu sua serva para que desse filho a Abraão. Essa, apesar de ser uma conduta que hoje nós não conseguimos imaginar uma situação de você dar alguém para ter filhos no seu lugar, a seu marido, é muito complicada. Hoje é uma coisa inconcebível, mas naquela época era comum isso acontecer. Então a serva, que além de estar ali para servir, que já não era a sua terra, ela era egípcia, talvez ela sofresse uma certa discriminação, um certo desprezo por isso também, e agora ela estava sendo obrigada a fazer uma função de dar um filho ao seu senhor. A palavra diz que quando ela engravidou, que ela percebeu que ela tinha o filho, que ela daria o filho a Abraão, ela mudou seu comportamento com Sara e começou a desprezar sua senhora. Sara, por sua vez, a humilhou e aí ela fugiu da presença de Sara e pela primeira vez o anjo fala com ela e pede para ela voltar e se humilhar e Agar obedece. Ela volta a Sara, se humilha e fica ali. Tem o seu filho, mas a promessa aconteceu, Sara teve filhos e agora o filho de Agar, Ismael, estaria agora de lado porque tinha o filho da promessa que era Isaac. A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que quando o menino foi desmamado, Sara ficou profundamente com raiva, brava, porque Ismael estava debochando do seu filho. E ela claramente diz a Abraão, despreza a escrava e o seu filho. Ele não será herdeiro com o meu filho. Abraão, apesar de se sentir dolorido com aquilo, penoso ao seu coração, o Senhor manda com que ele faça, porque o Senhor vai cumprir uma promessa sobre Israel. E o Senhor despede, manda Agar e Ismael para o deserto. Naquele momento, quando Agar vê que acabou a água e o menino está com sede e ela não vê o que fazer, ela coloca o menino embaixo de um arbusto, vai para longe para que ela não veja o menino morrer. A história de Agar é uma história que não nos traz assim, um certo desejo de ser como ela. Porque quando eu vejo uma serva, uma escrava, me parece que ela teve a vida inteira foi difícil. A vida inteira foi servir, a vida inteira foi passar dificuldades. E agora não está sendo diferente. Aquilo que é mais valioso para uma mãe, um filho, ela está perdendo. Aquela pessoa que deveria cuidar dela e do filho, a desprezou. E ela está no deserto. Ela olha para todos os lados e ela só vê areia quando ela precisa de água. Talvez nós tenhamos passado por situações semelhantes como mães, como mulheres. Às vezes nós temos dificuldades, muitas vezes com as coisas mais importantes da nossa vida, os nossos filhos, ou outras dificuldades no qual nós olhamos para o lado e nós não enxergamos a solução. Talvez você tenha sido desprezada em um momento na sua vida. Talvez você tenha se sentido desprezada por alguém que deveria te amar, alguém que deveria cuidar de você, ou simplesmente por uma amizade que você esperaria mais, alguém que você esperaria mais e você não teve esse mais. Talvez isso tenha causado dor no seu coração e talvez a vida não tenha sido fácil. Mas eu quero te convidar nesse momento a você se inspirar na vida de Agar. Nesse momento eu quero que você olhe que a vida dela não foi fácil. Ela foi desprezada, mas ela não foi abandonada. Abraão, aquele que deveria cuidar dela, a desprezou, mas Deus não abandonou. E eu quero dizer que para você nesta manhã, nesta noite, no horário que você está vendo esse devocional, que você pode ter sido desprezada, mas Deus não te abandonou. A situação pode estar difícil, mas o Senhor não te abandonou. Pode ser que você esteja no momento de uma dificuldade no qual você olhe para todos os lados e você não consiga enxergar a solução. Talvez você esteja num deserto de angústia, como estava Agar, e quando você olha, só vê terra, não vê água. Talvez seja esse o momento que você esteja enfrentando. Talvez você olhe para todos os lados e você não consiga enxergar a solução, a saída para o seu problema. Mas eu quero dizer que assim como Agar, mesmo se afastando daquilo que ela mais amava, ela se prostrou, ela chorou, clamou ao Senhor. E o Senhor enviou um anjo para dizer que ouviu o menino, ouviu o sofrimento do menino. Eu quero dizer que o Senhor também ouve o seu sofrimento, ouve o seu clamor, ouve o clamor do seu filho, da sua filha, ouve o clamor daqueles que o amam e estão na presença dele. O Senhor não te abandonou. Naquele momento, a palavra de Deus diz que os olhos de Agar se abriram e ela enxergou o poço. Talvez
os nossos olhos espirituais estejam totalmente fechados, porque nós estamos dando mais lado para o desprezo, mais lado para o abandono, mais lado para a tristeza. Talvez o nosso foco tenha sido o problema, talvez nós estejamos tão preocupados com o problema e não focamos a Deus, que os nossos olhos estejam fechados para a solução. Eu quero te convidar a olhar para Deus, a clamar a Deus, nem que seja com lágrimas, com súplicas, e pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, que Ele abra o seu olho, para que você possa enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais e com os olhos carnais a solução para o problema, porque há uma solução. Quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor tem tudo no seu controle. O tema dessa mensagem, desse devocional é Agar, uma mãe desprezada, porém não abandonada. E eu quero dizer para você que o mundo pode ter te desprezado, o mundo pode ter te humilhado, mas Deus não te abandonou. Ele está do teu lado, Ele quer falar com você e Ele quer trazer provisão para a sua vida, assim como Ele trouxe para Agar no meio daquele deserto. Não importa qual seja o deserto que você esteja atravessando neste momento. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, Pai querido e amado, te louvamos e te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra e por saber que o Senhor está presente em nossas vidas. Ah, Deus, quantos são os desertos que nós atravessamos e que nós muitas vezes não enxergamos os problemas, não enxergamos a solução dos problemas. Quantas vezes, Senhor, nos colocamos diante de Ti para chorar, Senhor, diante de uma situação, porque nós não enxergamos solução, porque para os nossos olhos não há o que fazer. Mas nós queremos, Senhor, que ainda que o deserto da angústia das nossas almas sejam enormes, sejam grandes, sejam profundos, nós queremos, Senhor, que Tu és um Deus perfeito, que olha para nós, que atende o nosso clamor, que ouve, Senhor, a nossa oração e traz a solução. Por isso eu quero pedir, Senhor, atende a oração do Teu filho, atende a oração da tua filha, atende a oração dessa mãe que suplica pelo teu filho, atende, Senhor amado, a oração dessa pessoa que se coloca diante de ti, Senhor, clamando uma solução para esse problema. Enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor, trabalha conosco, porque nós queremos, Senhor, ser confiantes, assim como Agar, confiar e obedecer, porque assim como o Senhor cumpriu a promessa na vida de Ismael, o Senhor vai cumprir nas promessas da vida dos teus filhos, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para prometer e para cumprir e estar conosco todos os dias, Senhor amado. É o nosso clamor e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 'Cause you take good care of me. You take good care of me. You know